Olá, hoje vamos falar sobre os tipos de gráficos ou esquemas que se podem utilizar em probabilidades com o intuito de facilitar o cálculo de probabilidades a determinados acontecimentos. Não só vou explicar como é que se preenchem este tipo de esquemas, mas também vou explicar em que situações é que eles se utilizam. O primeiro que nós vamos falar é o diagrama de Venn. Ora, o diagrama de Venn aplica-se quando há características que podem ocorrer em simultâneo. Por exemplo, gostar de cinema, gostar de teatro, praticar futebol, praticar natação ou até falar inglês, falar francês. Até vou aproveitar este caso para nós pensarmos no exemplo. Imaginem que temos uma amostra de 100 pessoas, das quais 50 falam francês, 70 falam inglês e 10 não falam nenhuma das línguas. Nenhuma. Vamos começar por preencher o diagrama. Portanto, normalmente faz-se, como está aqui em baixo, um retângulo que representa todas as pessoas, que neste caso são 100, um círculo para francês e um círculo para inglês. Normalmente convém meter uma legenda nestes círculos. Eu não vou fazer, vocês percebem. E vamos preenchendo com os valores que nos dão. Estes 50 representam todo o círculo de francês. Portanto, o F tem 50 elementos. E o I tem 70. Porquê é que eu estou a chamar a atenção nisto? Porque há pessoas que colocam este valor apenas do lado esquerdo da bola. E não. Este lado esquerdo da bola de francês representa as pessoas que falam francês e que não falam inglês. Já vamos ver como é que se preenche a totalidade do esquema. Faltam, claro está, os 10, que não falam qualquer língua, portanto ficam fora do círculo de inglês e fora do círculo de francês. E agora vamos tentar preencher estes 3 espaços que estão aqui, onde estão os círculos. Vamos tentar ver que valores é que se podem colocar. Bem, se eu juntar o círculo todo de francês com o círculo todo de inglês e mais as 10 pessoas cá de fora, isto devia dar 100 pessoas. No entanto, se vocês fizerem as contas, isto dá 130. Porquê é que estão a dar pessoas a mais? Porque quando eu junto o círculo de inglês e o círculo de francês, estou a repetir o pedaço do meio. Ou seja, estas 30 pessoas são aquelas que correspondem à parte do esquema onde os dois círculos se encontram. Portanto, as pessoas que falam quer inglês, quer francês. Depois, 20 pessoas para francês e 40 para só falar em inglês. De onde é que vêm estes valores? Notem que este lado esquerdo mais este central tem que dar 50. E do mesmo modo, esta parte central mais a parte do lado direito tem que dar 70. E agora o cálculo de probabilidades é super simples. Se, por exemplo, a pergunta fosse qual é a probabilidade de uma pessoa falar francês e falar inglês, interseção, claro está, fica 30 sobre 100. E todas as outras probabilidades se calculavam facilmente. Ok? Vamos ao segundo esquema. Vamos ao diagrama de árvore. Quando é que se aplica o diagrama de árvore? O diagrama de árvore aplica-se quando a experiência é composta por duas ou mais fases distintas. Por exemplo, imaginem que temos a turma A e a turma B. E que na turma A temos 20 mulheres e 10 homens. E que na turma B temos 15 mulheres e... pode ser 12 homens, por exemplo. E a experiência consiste primeiro em escolher uma turma e depois em escolher uma pessoa da turma. Por exemplo, vamos construir o esquema. Notem que a primeira fase da experiência é escolher a turma. Portanto, temos a turma A e a turma B. E depois temos a escolha da pessoa, que tanto pode ser homem como pode ser mulher. Para mim, este esquema não está completamente preenchido. Só está completamente preenchido quando eu coloco as probabilidades dentro de cada ramo. Bem, considerando que as turmas têm igual probabilidade de ser escolhidas, aqui, para estes ramos, a probabilidade é 1/2. Depois, na turma A, homens são 10 em 30. Na turma B, de mulheres, são 20 em 30. Na turma B, homens são 12 em 27 e mulheres são 15 em 27. Notem que a soma das probabilidades dentro de cada ramo, portanto, estas duas aqui e as duas de baixo, têm que dar sempre 1. Tá? Agora, por exemplo, imaginem, já vão ver a aplicação deste diagrama de árvore. Imaginem que perguntavam qual era a probabilidade de uma pessoa ser da turma A e ser homem. Então, se é da turma A e homem, eu parto daqui, este é o meu ponto inicial e tenho que percorrer, deixa-me meter aqui outra cor, este caminho aqui. Portanto, tenho 1/2 para escolher a turma e, lá está, a probabilidade em I multiplica-se e escolher homem.
10 sobre 30. Vamos complicar um bocadinho mais isto. Imaginem que agora a pergunta era: calcula a probabilidade de ser homem. Aqui temos dois caminhos disponíveis. Ou vamos por A ou vamos por B. Mais uma vez em probabilidades, quando se diz ou, soma-se. Estamos a distinguir, estamos a colocar casos distintos. Portanto, esta será para ser homem da turma A ou então da turma B. 1 meio vezes 12 sobre 27. Estão a ver uma das grandes utilidades deste esquema. Portanto, muito facilmente se conseguem obter probabilidades a partir daqui. Nós vamos aplicar isto mais tarde, quando falarmos em probabilidade condicionada. Terceiro esquema que nós vamos utilizar. O quarto, não quero estragar a surpresa, mas o quarto nós já falámos dele no início. Eu não vou aprofundar muito mais. O último esquema são os tracinhos, que normalmente se utiliza na resolução de problemas em que a ordem interessa, sei lá, sentar pessoas numa fila de cinema, ou as pessoas que vão conduzir um carro, ou formar palavras, ou então formar códigos multibanco ou sequências de números. Portanto, tudo isto, os tracinhos acaba por ser, para todos este tipo de exercícios, os tracinhos acabam por ser uma ferramenta extremamente útil. Vamos, portanto, agora sim à última, que é a tabela dupla entrada. Quando é que se aplica a tabela dupla entrada? Portanto, há problemas normalmente muito específicos onde a tabela dupla entrada se aplica. Aquele que eu me recordo com mais facilidade é aquele em que temos o lançamento de dois dados e depois estamos, por exemplo, a ver qual é o resultado da soma, ou da diferença, ou do produto, ou outra coisa qualquer. Por exemplo, imaginem que queríamos saber, no lançamento de dois dados, a diferença entre eles. Portanto, a diferença aqui é sempre o maior menos o mais pequeno. Não façam o primeiro dado menos o segundo, porque aqui aí seria a diferença entre o primeiro e o segundo e podíamos ter valores negativos. Não, aqui estou apenas a ver a diferença entre um dado e outro. Portanto, vamos preencher na tabela, fazemos a diferença entre eles. Ok. 2, 3, 4. 2, 1, 0. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 0, 1. E finalmente 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reparem que neste diagrama os casos possíveis são 36, porque são todas as entradas desta tabela. E depois, por exemplo, imaginem que queríamos saber qual era a probabilidade da diferença ser par. Por exemplo, temos, deixem-me só marcar aqui com outra cor, temos elementos da linha central, mais o 2, aqui e aqui em baixo, e ainda a diferença pode ser 4. Por exemplo, estão a ver? Ao todo vão dar 6 e 6, 12 e 6, 18. Metade deles. 18 em 36. É normal que assim seja. A outra metade será ímpar. Portanto, agora estão a ver a quantidade de aplicações que há com a tabela dupla entrada. Também já vi exercícios com rapas, em que eles colocam umas certas faces, umas letras nos rapas ou uns números. Também já vi disto mas aí eles normalmente constroem, na pergunta eles constroem o mesmo esquema, em que temos, por exemplo, homens e mulheres. E aqui temos, por exemplo, ser licenciado e não ser licenciado. Licenciado. Mas isto normalmente nestas perguntas o esquema está feito e depois eles dizem aqui quantas pessoas é que há. E, por exemplo, se quiséssemos saber a probabilidade de ser homem, nesta situação, são 30 homens ao todo, a dividir por 30 mais 20, que dá 50. Pronto, aí é mesmo tirar a leitura. Portanto, por exemplo, este 10 aqui representa ser homem, interseção com ser licenciado. Ok? Só um último reparo. Relativamente a outra ferramenta que também é muito útil no cálculo de probabilidades. Eu vou-vos colocar aqui um problema específico mesmo para vocês verem a aplicação desta outra ferramenta. Portanto, imaginem que temos 30 pessoas. 30 pessoas. Onde temos 15 fica muito meio-meio. 25 homens e 5 mulheres. Pronto. Imaginem que estamos a formar comissões de 6 pessoas. Portanto, em termos de casos possíveis, uma vez que não interessa a ordem, não há cargos diferentes, serão 30 combinações de 6. Estes são os possíveis. E a pergunta é, calcula a probabilidade de a comissão ter pelo menos uma mulher. Pelo menos uma mulher, reparem, pode haver uma mulher e 5 homens. Pode haver 2 mulheres, 4 homens. 3 mulheres, 3 homens. Uma data de casos, já estão a ver, não é? 4 mulheres, 2 homens e 5 mulheres e 1 homem. Não pode haver 6 mulheres porque as mulheres só são 5.
Como isto é tudo ou, tínhamos que andar a somar todas as probabilidades destes casos. A ver, isto dá muito trabalho, são muitas situações. É óbvio que se chega lá. Qual é a maneira mais rápida, o caminho mais curto para calcular esta probabilidade? O contrário. Se pensarmos pelo contrário, o contrário de ter pelo menos uma mulher é não ter nenhuma. Então eu posso calcular os favoráveis fazendo o seguinte. Pego em todas as situações, 30 combinações de 6, e tiro-lhe neste caso a única que não é permitida, que são ser todos homens. 25 C6. E está feito. Pronto, a última coisa que eu refiro aqui no resumo é aquilo que eu já falei antes. Em probabilidades, normalmente, quando dizemos ou quando estamos a considerar casos separados, somam-se as probabilidades ou somam-se os casos. Quando dizemos e, multiplicam-se. Estão a ver? E a partir destas ferramentas vão ser mais do que suficientes para se conseguirem resolver praticamente todos os exercícios que possam aparecer de aplicação da lei de Laplace. Tá? Portanto, treinem um bocadinho deste tipo de esquemas e vão ver que aos poucos vocês vão conseguir identificar quando é que se aplica um e quando é que se aplica outro, e melhor ainda vão conseguir ver o potencial que este tipo de esquemas têm na resolução de exercícios, porque facilitam de uma maneira incrível. Então o diagrama de árvore e o diagrama de Venn são fantásticos para simplificar exercícios que à partida parecem muito complexos. Tá? Até uma próxima aula.